Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Denifer Ferreira e nesse vídeo eu vou continuar falando sobre a hiperplasia adrenal congênita, né? No vídeo passado eu dei uma introdução, né, explicando o que é a hiperplasia adrenal congênita, falei sobre as principais características clínicas de cada um tipo de deficiência enzimática, né? Inclusive, se você não viu ainda esse vídeo, clica no card aqui do lado ou no link da descrição e confira essas informações, tá? No vídeo de hoje, eu vou me concentrar, né, sobre a influência genética, né, para o aparecimento da doença. Também eu vou explicar como é feito o diagnóstico hormonal da doença e falo sobre o tratamento que envolve o tratamento hormonal, né? Comento como esse tratamento hormonal afeta ali a densidade de mineral óssea. Falo também sobre o uso da cirurgia, né, nesses pacientes com hiperplasia adrenal congênita. E por último, falo sobre as pesquisas de novas medicações para o tratamento desses pacientes. Bastante coisa, não é mesmo? Então, para você não perder mais nenhum conteúdo do canal, se inscreva agora mesmo, ative o sininho de notificações, porque aqui eu trago novos conteúdos toda semana para você se manter sempre bem atualizado. Falando sobre a genética, né, é importante nós sabermos que, no geral, todas as formas de hiperplasia adrenal congênita são transmitidas de forma autossômica recessiva de herança, né, ali como um distúrbio monogênico. Porém, existe, né, houve alguns relatos de casos em que nenhuma ou apenas uma mutação no gene foi responsável ali, foi identificada, tá? E aí falando sobre especificamente sobre a forma mais prevalente, que é a deficiência de 21-hidroxilase, né, o gene que codifica a enzima 21-hidroxilase é o CYP21A2, né? Ele é um citocromo microsomal P450, né, que é localizado ali no braço curto do cromossomo 6, no complexo do antígeno linfocitário humano, né. Na hiperplasia adrenal congênita pela deficiência de 21-hidroxilase, mais de 140 mutações foram descritas, incluindo mutações pontuais, pequenas deleções, pequenas inserções e rearranjos complexos do gene. E aí falando sobre o diagnóstico, né, o diagnóstico hormonal. Possível diagnóstico, né, da hiperplasia adrenal congênita, ele deve ser suspeitado nos bebês nascidos com genitália atípica, né? É extremamente importante ali que o médico ele faça o diagnóstico o mais rápido possível para iniciar esse tratamento o mais breve possível também. Tá? E aí o diagnóstico e a decisão racional da atribuição do sexo devem ser baseadas na determinação do sexo genético, na determinação hormonal da enzima específica deficiente e numa avaliação do potencial do paciente para a futura atividade sexual e fertilidade. E aí você, médico de outra especialidade, precisa estar atento ali para reconhecer as características físicas da hiperplasia adrenal congênita em recém-nascidos, né? Como, por exemplo, a genitália atípica. E identificou, encaminhar esse paciente para avaliação, de preferência ali com um endocrinologista especialista em pediatria, né, um endocrinologista pediátrico, para que seja realizada uma avaliação endócrina completa, né. E por que o ideal é que um especialista na área faça essa avaliação? Porque, gente, cada forma da hiperplasia adrenal congênita tem o seu próprio perfil hormonal único, né? Ali consistindo em níveis elevados de precursores e níveis elevados ou diminuídos de produtos esteroides adrenal. É muito importante lembrar aqui, gente, que as medições da excreção urinária de hormônios adrenais ou de seus metabólitos urinários é coisa do passado, tá? Hoje não é indicado mais fazer esse tipo de medição. E por quê? Porque a coleta da excreção urinária de 24 horas é difícil, né? Principalmente em recém-nascidos. Então, hoje é indicado que sejam feitos imunos ensaios, né? Que são simples e ao mesmo tempo confiáveis para medir os níveis séricos circulantes de esteroides adrenais. Tá? O diagnóstico, por exemplo, da hiperplasia adrenal
congênita por deficiência de 21-hidroxilase pode ali ser confirmado bioquimicamente por uma avaliação hormonal no sangue ou no soro, né? E aí uma concentração muito elevada de 17-hidroxiprogesterona, que é o precursor da enzima defeituosa, confirma ali o diagnóstico de hiperplasia adrenal congênita, né, por deficiência de 21-hidroxilase de forma clássica, tá? Como eu já falei no vídeo anterior, existem as duas formas, as formas clássicas e as formas não clássicas, tá? Inclusive, é essa medição que é utilizada no teste do pezinho para identificar os pacientes classicamente afetados, tá? É um exame bem simples, né? Então é coletado apenas ali 20 microlitros de sangue através de uma pulsão no pezinho do bebê e ali são transferidos para um papel microfiltro, tá? E é um exame bem confiável, né? Além de ser um exame bem simples e uma amostra bem fácil de transportar. É por isso que essa triagem neonatal para hiperplasia adrenal congênita tem sido facilmente implantada em todo o mundo, tá? Mas o melhor exame para o diagnóstico hormonal que a gente existente, né, que a gente chama ali de padrão ouro, é o teste de estimulação com corticotropina, né, onde a gente faz uma aplicação via intravenosa de 250 microgramas de cositropina, né, que é o ACTH sintético, e aí a gente faz medição nos níveis de 17-hidroxiprogesterona e delta 4 androstenediona, né, no início do exame e após 60 minutos. E aí tem um ponto muito importante, né, de atenção nesse exame, né? Esse exame, ele não deve ser indicado durante as primeiras 24 horas de vida do bebê. E por quê? Porque as amostras desse período normalmente elas estarão elevadas em todos os bebês. Isso significa que resultados falsos positivos podem estar presentes ali com muita facilidade. E é por isso que esse exame é normalmente realizado entre 48 horas e 72 horas de vida, né, nos recém-nascidos, com suspeita de hiperplasia adrenal clássica, e aí a gente já inicia o tratamento com glicocorticoides enquanto aguarda os resultados do exame. Falando sobre o diagnóstico pré-natal da deficiência de 21-hidroxilase, né? Várias abordagens ali para identificação pré-natal dos fetos afetados têm sido utilizadas, tá? Existe o teste hormonal para o diagnóstico da deficiência de 21-hidroxilase, né, através ali da medição de 17-hidroxiprogesterona no líquido amniótico, mas é importante ressaltar que o diagnóstico hormonal raramente é utilizado, né, e somente podemos considerar o uso dele quando o diagnóstico molecular ele não está disponível. Tá? Hoje, com os avanços da genotipagem do gene CYP21A2, fez com que os estudos genéticos moleculares do DNA fetal seja o método ali ideal para diagnosticar a hiperplasia adrenal congênita por deficiência de 21-hidroxilase no feto. Tá? Inclusive, aproximadamente 95 a 98% das mutações que causam essa deficiência foram identificadas através de uma combinação de técnicas de genética molecular, né, para estudar grandes rearranjos genéticos e conjuntos de mutações pontuais. Dos métodos atualmente disponíveis ali para o diagnóstico pré-natal da hiperplasia adrenal congênita, a amostragem de vilosidade coriônica, né, em vez da amniocentese, né, com genotipagem molecular, é o método diagnóstico preferido. Tá? Essa amostragem da velocidade coriônica é realizada entre a nona e a 11ª semana de gestação, enquanto que a amniocentese geralmente é realizada somente no segundo trimestre. A amniocentese ela pode, inclusive, né, ali ser utilizada, né, atualmente, né, como um método de diagnóstico, mas sempre como um método alternativo quando a amostragem da velocidade coriônica ela não está disponível. E aí o momento do diagnóstico pré-natal é extremamente importante, né, para decidir tratar ou não o feto em risco de hiperplasia adrenal congênita com a dexametasona, né, no pré-natal, para prevenir a virilização da genitália.
como nós desejamos tratar apenas mulheres afetadas até o termo, e apenas um oitavo dos fetos serão afetados, né? Além disso, metade serão do sexo masculino, né? Isso significa que 7 em cada 8 fetos eles não necessitam de tratamento. Existe também o diagnóstico pré-natal não invasivo para hiperplasia adrenal congênita, né? É importante ressaltar, gente, que a virilização da genitália em um feto feminino afetado com a hiperplasia adrenal congênita devido à deficiência da 21-hidroxilase e também da 11-beta-hidroxilase, ela pode ser tratada no pré-natal com a dexametasona administrada na mãe, tá? Como a hiperplasia adrenal congênita é uma doença autossômica recessiva, o risco é que um quarto dos fetos sejam afetados pela doença e que um oitavo dos fetos sejam do sexo feminino com genitália atípica. E é por isso, né, como eu falei, que 7 em cada 8 gestações receberão tratamento desnecessário até que o sexo do feto seja conhecido. Tá? Por quê, gente? Porque o tratamento com dexametasona ele deve começar antes da 9ª semana de gestação. Mas, como a gente falou, a amostragem das velocidade coriônica só pode ser feita entre a 9ª e a 11ª semana, né? Sendo que os resultados de cariótipo e DNA eles só estarão disponíveis em média de 2 a 3 semanas depois. Tá? Então, existe a possibilidade, né, desse diagnóstico pré-natal não invasivo para hiperplasia adrenal congênita através da extração do DNA fetal do sangue materno entre a 4ª e 5ª semanas de gestação, onde a sequência SRY ela pode ser identificada, né, para determinar o sexo. E aí, se o sexo genético fetal for feminino, a sequência SRY não é identificada. Tá? Mas é importante ressaltar que esse tipo de teste ainda ele é considerado experimental, né? Ele não é um uso rotineiro, ela não está ali disponível para protocolo. E aí falando sobre o tratamento pré-natal, tá? O tratamento pré-natal com dexametasona ele permanece controverso, tá? Embora o tratamento pré-natal da deficiência de 21-hidroxilase com dexametasona já é bastante conhecido, né? Só para vocês terem uma ideia, a primeira vez que esse tratamento foi introduzido foi em 1978, lá na França. E aí, como eu falei, o início desse tratamento precisa ser antes da 9ª semana de gestação e, consequentemente, antes do início da secreção adrenal de andrógenos, tá? Dessa forma, esse tratamento ele suprime a produção excessiva de andrógenos adrenais e previne a virilização da genitália feminina externa, tá? Se posteriormente o feto foi identificado sendo do sexo masculino pelo cariótipo, né, ou sendo identificado como um feto do sexo feminino não afetado pela análise de DNA, o tratamento é então interrompido. Tá? Caso contrário, o tratamento ele é continuado até o fim da gestação. E aí, por que a dexametasona é ali a substância de escolha, tá? E a explicação para essa pergunta é que a dexametasona ela se liga minimamente à globulina de ligação ao cortisol, né, que é a conhecida CBG, ali no sangue materno. E aí a dexametasona atravessa a placenta da mãe para o feto e suprime a secreção de ACTH com a meia-vida mais longa em comparação com outros esteroides sintéticos. E aí, qual que é a dose que é indicada? A dose ideal desse medicamento é de 20 microgramas por quilo dia de dexametasona por peso corporal materno da pré-gravidez, né? Ali dividido em 3 doses diárias. E aí, quando que a gente começa? Né? É recomendado que o início do tratamento seja feito assim que a gravidez for confirmada e no máximo 9 semanas após a última menstruação. Tá? É importante ressaltar, gente, que a pressão arterial, o peso, a glicosúria e a hemoglobina glicada da mãe, né, além dos sintomas de edema, estrias e outros possíveis efeitos adversos do tratamento com dexametasona, eles devem ser cuidadosamente observados durante toda a gravidez. E aí falando sobre os resultados do tratamento pré-natal da deficiência de 21 hidroxilase, tá? O tratamento pré-natal
das formas de deficiência de 21-hidroxilase, elas provaram ser bem-sucedidas na redução significativa da virilização genital nas mulheres afetadas, tá? Estudos nos mostram que o tratamento é altamente eficaz ali na prevenção da ambiguidade genital, tá? Esses mesmos estudos nos mostram que em todos os fetos femininos tratados a termo, o grau de virilização foi em média 1,69, né, medido ali pelo sistema de pontuação de Prader. Já nos pacientes que receberam o tratamento tardio ou que não receberam nenhum tratamento, teve um grau de virilização muito maior e a pontuação média de Prader foi de 3,73 para os fetos femininos não tratados, tá? Outra vantagem ali para o tratamento pré-natal é que o tratamento não só minimiza o grau de virilização genital feminina, mas também diminui a exposição androgênica do cérebro durante a diferenciação sexual, tá? Mas diante de todas essas vantagens, como eu disse, o tratamento pré-natal gera muita controvérsia, né? E é uma das principais preocupações ali é referente aos efeitos dos glicocorticoides no cérebro fetal, né? Mas são ali preocupações baseadas em estudos pequenos e em resultados divergentes, tá? Se a gente pegar os estudos grandes, né, os estudos grandes nos mostram que esse tratamento, além de ser eficaz, é seguro, tá? Não encontrando efeitos adversos que nos estudos ali menores foram relatados, como o aumento do risco de defeitos cognitivos, distúrbios de identidade e comportamento de gênero, distúrbios da função sexual na vida adulta, hipertensão, diabetes e osteopenia. Falando em relação, né, aqui é um ponto de observação referente ao diagnóstico pré-natal e tratamento da hiperplasia adrenal congênita por deficiência da 11-beta-hidroxilase, né? Hoje, com os avanços na genotipagem do gene CYP11B1, né, se tornou possível ali os estudos genéticos moleculares do DNA fetal extraído no sangue materno, né, onde hoje é um método ideal para diagnosticar esse tipo de hiperplasia adrenal congênita no feto, tá? E aí o mesmo protocolo que a gente tem para o diagnóstico e tratamento pré-natal das formas da deficiência de 21-hidroxilase, ela pode ser aplicada para os casos de 11-beta-hidroxilase, tá? Onde também as evidências elas nos mostram ali redução na virilização nos pacientes do sexo feminino que foram diagnosticados e tratados no pré-natal. E aí, falando sobre o tratamento, gente. Tratamento, né, o primeiro tratamento que a gente encontra, o principal, é a reposição hormonal, tá? O objetivo do tratamento na hiperplasia adrenal congênita é corrigir a deficiência na secreção de cortisol e suprimir a superprodução de ACTH, né? E aí ressalta a importância da reposição hormonal correta, né? Pois o tratamento adequado com os glicocorticoides ele reduz a estimulação da via androgênica e, consequentemente, evita maior virilização e permite o crescimento e desenvolvimento normal, tá? Muitos protocolos, né, principalmente internacional, falam ali do uso da hidrocortisona ali para o tratamento, mas como nós não temos a hidrocortisona via oral no Brasil, nós usamos outros glicocorticoides, tá? Nesse caso mais comum, né, que é para criança, é o uso da prednisolona para o tratamento da forma clássica da hiperplasia adrenal congênita por deficiência de 21-hidroxilase e a dose varia ali de 2 a 3 miligramas por metro quadrado por dia, dividida em duas doses diárias, tá? Já na forma não clássica da deficiência de 21-hidroxilase, a dose necessária para o tratamento normalmente é menor, tá? Quando a gente fala do tratamento nos adultos, eles podem ser tratados ali com a dexametasona ou com a prednisona, tá? Nos pacientes com a forma não clássica, uma pequena dose de dexametasona ao deitar ali em torno de 0,25 a 0,5 miligramas é geralmente suficiente para supressão androgênica, tá? A terapia antiandrogênica pode ser útil também como tratamento adjuvante em mulheres adultas que continuam a apresentar sinais hiperandrogênicos apesar da boa supressão adrenal,
tá? Outra situação que pode ocorrer também é os casos de mulheres com a hiperplasia adrenal congênita e a SOP, né, a síndrome do ovário policístico ao mesmo tempo, tá? Nesses casos, essas pacientes elas podem se beneficiar de um anticoncepcional oral, tá? Embora esse tratamento ele não seja apropriado para as pacientes que tentam engravidar, obviamente, tá? Já os homens com a forma não clássica da deficiência de 21-hidroxilase podem não necessitar de tratamento, embora eu aconselhe que o tratamento seja realizado, principalmente para nós conseguirmos preservar a fertilidade. É muito importante ressaltar que o objetivo do tratamento com os corticosteroides é administrar a dose mais baixa necessária para um controle ideal. E aí, como eu sei se a dose está sendo adequada ou não? A dose ideal, ela é determinada pela supressão dos hormônios adrenais, mas uma supressão adequada e equilibrada em relação aos parâmetros fisiológicos normais. E para a gente avaliar se o controle bioquímico está sendo adequado ou não, a gente solicita as dosagens dos níveis séricos de 17-hidroxiprogesterona e androstenediona, né? Além disso, a testosterona sérica ela também pode ser utilizada nas mulheres e nos homens pré-púberes, tá? E aí, qual é a recomendação para a medição dos níveis hormonais? Geralmente, 2 horas após os corticosteroides matinal, tá? E aí, caso necessário, vamos realizar a titulação da dose do medicamento, né, baseado nesses exames. E qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é que o paciente ele mantenha os níveis de andrógenos em níveis apropriados para a idade e para o sexo e os níveis de 17-hidroxiprogesterona menor do que 1.000 nanogramas por decilitro, tá? Além disso, a gente pode utilizar a análise da coleta de urina diurna e a de 24 horas, né, dos metabólitos da 17-hidroxiprogesterona para avaliar o melhor controle adrenal. E aí um ponto de atenção muito importante na hora da titulação de doses, gente, porque as doses elas não podem ser baixas demais e ao mesmo tempo elas não podem ser excessivas, né? Pois esse tratamento excessivo ele pode levar o paciente a ter uma síndrome de Cushing iatrogênica. Tá? Quando a gente fala dos pacientes com a hiperplasia adrenal perdedora de sal, gente, que é uma situação mais séria, nós observamos neles elevação de renina plasmática em resposta ao estado de deficiência de sódio, tá? E é por isso que eles necessitam de tratamento ali com acetato de fludrocortisona, né? O conhecido ali comercialmente pelo nome de Florinef, tá? Esse tratamento ele tem o objetivo de reter o sal desse paciente. A dose usual desse medicamento, né, varia ali de 0,1 miligramas por dia, mas a dose ela pode variar de 0,05 miligramas a 0,2 miligramas por dia. Além disso, os bebês eles já devem iniciar a suplementação de sal na dose de 1 a 2 gramas ao dia, né, dividida ali nas diversas refeições ao longo do dia. Tá? Embora os pacientes com a forma clássica não perdedora de sal e a forma não clássica elas possam produzir aldosterona suficiente, né, foi descoberto que a relação aldosterona-renina é inferior ao normal, tá? Obviamente não no grau observado na forma perdedora de sal. E embora não seja comum complementar o tratamento dessa forma de hiperplasia adrenal congênita com a fludrocortisona, alguns estudos sugerem que o uso da fludrocortisona nesses pacientes, né, que apresentam atividade renina plasmática, ah, ah, seja, né, iniciado, né, com qual objetivo? Com o objetivo de melhorar o controle hormonal da doença, tá? Mas é muito importante lembrar que a necessidade de fludrocortisona, ela tende a diminuir com a idade, né? E por isso a supressão excessiva da atividade de renina plasmática, ela deve ser evitada, né, para prevenir ali complicações decorrentes da hipertensão e da atividade excessiva dos mineralos corticoides. E é muito importante que as medições de renina e aldosterona plasmática elas sejam
usadas, né, ali para monitorar a eficácia do tratamento do mineralocorticoides em todos os pacientes, né, que utilizam esse medicamento, principalmente naqueles pacientes com a hiperplasia adrenal congênita na forma perdedora de sal. Já no manejo da deficiência da 11-beta-hidroxilase, a administração de glicocorticoides, ela tem o objetivo de repor cortisol e diminuir a CTH, da mesma forma que acontece na deficiência da 21-hidroxilase. Além disso, o tratamento correto ele não permite a secreção excessiva de desoxicorticosterona e 11-desoxcortisol, né? E na maioria dos casos normaliza a pressão arterial. Também é importante ressaltar que o tratamento com glicocorticoides produz natriurese, né, e diurese. Também normaliza o volume plasmático e assim aumenta a renina plasmática para níveis que estimulam a produção de aldosterona na zona glomerulosa. Tá? Além de normalizar a pressão arterial, gente, o objetivo do tratamento é repor os esteroides deficientes, né? E, consequentemente, ali, minimizar o excesso de hormônio sexual adrenal, né? Além de prevenir a virilização, otimizar o crescimento e proteger a fertilidade potencial. E assim como nos pacientes com 21-hidroxilase, a prednisolona, né, ali numa dose que varia de 2 a 3 miligramas por metro quadrado por dia, dividida em duas doses diárias, é o tratamento de escolha. Tá? É importante ressaltar que nos pacientes que apresentam hipertensão contínua há algum tempo antes do diagnóstico, né, ali ser feito, pode ser necessário a adição de outros medicamentos, como a espironolactona, né, os bloqueadores dos canais de cálcio ou a amilorida. E aí falando sobre as outras formas, né, de hiperplasia adrenal congênita. Nos pacientes com deficiência de 3-beta-hidroxisteroide desidrogenase, a administração de glicocorticoides também reduz a produção excessiva de andrógenos, tá? Além disso, esses pacientes apresentam deficiência de mineralocorticoides e por isso necessitam do tratamento com acetato de fludrocortisona, com o objetivo ali de reter o sal, tá? Já nos pacientes com hiperplasia lipóide adrenal congênita, eles apresentam classicamente insuficiência adrenal grave, né, com deficiência de minerais corticoides e perda de sal, né? E esses pacientes eles precisam de reposição de glicocorticoides e dos minerais corticoides. Nos pacientes com deficiência de 17-alfa-hidroxilase, eles apresentam, né, normalmente ali excesso de desoxicorticosterona e hipertensão com baixa renina, né? E o tratamento ali com os glicocorticoides leva à normalização do nível sérico de desoxicorticosterona e também à normalização da pressão arterial, tá? Algo muito importante de ressaltar também, gente, é que em diversas condições, como a hiperplasia lipóide adrenal congênita, a deficiência de 3-beta-hidroxisteroide desdrogenase, a deficiência de 17-alfa-hidroxilase e também a deficiência de oxirredutase do citocromo P450, esses pacientes eles precisam da reposição de esteroides sexuais, tá? Além disso, como os pacientes com a hiperplasia adrenal congênita correm risco de baixa estatura, né, ali quando adultos, outros tratamentos adjuvantes eles podem ser utilizados, tá? E aí falando sobre os efeitos dos glicocorticoides na densidade mineral óssea, né? Então, para suprimir adequadamente a produção de andrógenos em pacientes com hiperplasia adrenal congênita, a necessidade habitual de glicocorticoides é geralmente superior do que a taxa secretora endógena de cortisol. E aí o tratamento crônico com glicocorticoides em níveis suprafisiológicos podem levar à diminuição da densidade mineral óssea e o paciente apresentar osteopenia ou osteoporose. Tá? A perda óssea induzida por glicocorticoides é um fenômeno, né, bem conhecido e é a forma mais prevalente de osteoporose secundária. Tá? Inclusive, eu fiz um vídeo comentando sobre a osteoporose induzida por glicocorticoides. Se você não viu ainda, eu vou deixar no card aqui ao lado e também no link da descrição. Tá?
Mas ao contrário de outras doenças tratadas com a terapia crônica de glicocorticoides, na hiperplasia adrenal congênita, a gente não nota uma diminuição tão grande na densidade mineral óssea, né? Isso provavelmente ocorre devido aos andrógenos que normalmente estão elevados nesses pacientes e eles acabam tendo um efeito protetor na integridade óssea. Falando sobre a cirurgia, gente, a decisão pela cirurgia genital em mulheres com formas virilizantes da hiperplasia adrenal congênita e em homens com formas da hiperplasia adrenal congênita associada à subvirilização, elas devem ser tomadas pelos pais ou pelos próprios pacientes, né? Mas sempre com orientação de uma equipe multidisciplinar, envolvendo endocrinologista pediátrico, urologista, geneticista e o psicólogo, tá? Como parte de uma abordagem individual de cada paciente, né, deve ser dada uma atenção maior à questão da identidade de gênero, tá? Também à qualidade de vida e ao potencial de fertilidade. O objetivo do reparo cirúrgico, né, nas mulheres com genitália atípica causada pela hiperplasia adrenal congênita é geralmente preservar a glande do clítoris, né, sexualmente sensível, diminuir a frequência de infecções do trato urinário e disponibilizar um orifício vaginal que funcione de forma adequada para menstruação e outras funções também, tá? Uma indicação médica ali para cirurgia precoce, ela pode ocorrer, né, devido a infecções recorrentes do trato urinário causado ali pelo acúmulo de urina, né, na vagina ou no seio urogenital. Antigamente, era rotina recomendar cirurgia corretiva precoce ali para os neonatos nascidos com genitália atípica, né? Porém, nos últimos anos, né, a implementação da cirurgia corretiva precoce ela se tornou cada vez mais controversa, né, devido à falta ali de dados sobre o resultado funcional a longo prazo. E aí, para nós terminarmos, eu gostaria de falar sobre as estratégias de tratamento e as novas terapias, né? A reposição de glicocorticoides, elas têm sido ali um tratamento eficaz para a hiperplasia adrenal congênita há mais de 50 anos, né? E ela continua sendo o tratamento principal para essa doença. Porém, o manejo correto desses pacientes ainda é um grande desafio, porque tanto o tratamento com doses insuficientes quanto a supressão excessiva pode causar complicações, né? Nas formas de hiperplasia adrenal congênita com produção diminuída de cortisol, o aumento da produção de ACTH estimula a síntese excessiva de produtos adrenais nas vias não prejudicadas pela deficiência enzimática, né? Como é o caso dos andrógenos. E aí o objetivo do tratamento da hiperplasia adrenal congênita é corrigir a deficiência na secreção de cortisol e, consequentemente, suprimir a superprodução de ACTH, que impulsiona essa produção de andrógenos, né? E aí, frequentemente, doses de glicocorticoides superiores à reposição fisiológica ou dosagens em padrão diurno reverso são necessários para suprimir a produção de andrógenos impulsionadas pelo ACTH. E aí, né, sabendo disso, estão em desenvolvimento alguns tratamentos adjuvantes, né, direcionados ali para sinalização hipotalâmica e hipofisária das glândulas adrenais, né? Nós sabemos que o CRH, que é o hormônio liberador ali de corticotrofina, é produzido no hipotálamo, né, e estimula ali a liberação de ACTH pela glândula hipofisária. E aí, para suprimir a produção de ACTH, foram desenvolvidos antagonistas, né, do CRH. E aí, com esse antagonismo do CRH, a produção de ACTH é reduzida e, consequentemente, a produção de andrógenos impulsionadas pelo ACTH em pacientes com hiperplasia adrenal congênita é também reduzida. Atualmente, né, existe 2 agentes orais, né, que estão sendo submetidos a ensaios, a estudos nesses pacientes com hiperplasia adrenal congênita clássica, né, que é o medicamento tildacerfont e o crinecerfont, tá? Se esses medicamentos eles forem aprovados, né, nós vamos conseguir
Finalmente, administrar doses mais baixas de glicocorticoides, né, usando doses suficientes ali apenas para reposição fisiológicas desses pacientes e, consequentemente, reduzir os efeitos colaterais relacionados ao excesso de glicocorticoides. Também está em estudo, né, para reduzir a produção de andrógeno nos pacientes com hiperplasia adrenal congênita, um medicamento chamado acetato de abiraterona, né, que é um medicamento hoje indicado para o câncer de próstata, tá? O acetato de abiraterona, ele é um potente inibidor da enzima esteroide 17 hidroxilase, né, que é a enzima necessária ali para a produção de andrógenos, né? Os testes eles estão sendo feitos em adultos, né, mas a expectativa é que em breve o medicamento seja testado em pacientes pediátricos. E com isso nós finalizamos esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Lembrando vocês também que temos outros vídeos disponíveis no canal, né, que estão organizados em playlist, para que você possa acessar com mais facilidade os conteúdos. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que na medida do possível estarei respondendo. Então até semana que vem, pessoal. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.